produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último, que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. A Revolução Bolchevique foi um período de conflitos, deflagrado em 1917, que após sucessivas mudanças, derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com terrorismo revolucionário, juntamente com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de cidadãos, operários e camponeses, que estavam tendo sua relação centenária com a monarquia completamente sabotada e destruída pelos sucessivos e maquiavélicos planos e ações dos revolucionários, liderados pela mente doentia e psicopata de Lenin. Além disso, o governo autocrata do czar Nicolau II desagradava as elites financeiras banqueiras, que enxergavam nos revolucionários socialistas a oportunidade de liquidar com a dinastia Romanov, uma das mais ricas da Terra.
A insistente sabotagem e o terror revolucionário foram financiadas por banqueiros poderosos, muito interessados em montar e controlar um banco central na Rússia, que regularia a oferta e a demanda da moeda, oferecendo aos banqueiros, então, infinitas possibilidades de lucro fácil, explorando a população comum, que seria fartamente ludibriada e enganada sucessivamente por psicopatas e degenerados, então chamados de revolucionários marxistas. Como veremos a seguir, essa foi uma das mais sanguinárias e terríveis experiências da humanidade. Falar da Revolução Bolchevique é muito importante porque aquele evento, que já tem agora mais de 100 anos, mesmo considerando que na primeira fase não foi propriamente uma vitória bolchevique, mas foi uma vitória de uma coalizão de forças que incluíam os bolcheviques também, que apearam do poder do czar Nicolau II, e só mesmo em 1918 é que os bolcheviques se consolidaram no poder, mesmo assim, mais de 100 anos, e é uma das piores tragédias da história da humanidade. É isso que nós temos que ensinar aos jovens, que aquilo foi uma das piores tragédias da história da humanidade. Produziu desgraças, morticínio, produziu tudo o que não serve e não presta para o desenvolvimento da humanidade por muitos anos. Pode-se dizer concretamente até a derrubada do Muro de Berlim, mas continua a produzir os seus frutos maléficos até hoje. Falar do ambiente histórico é evidente que a monarquia russa, o czarismo, era uma modalidade de monarquia que estava em crise desde há muito tempo, uma monarquia absolutista. Mas há também aqueles que analisam o governo de Nicolau II como o governo daquilo que se convencionou chamar de um déspota esclarecido, de um déspota iluminado, ou seja, um governo que talvez iniciasse a transição monárquica russa para o monarquismo democrático, para o monarquismo parlamentar, para o monarquismo, digamos assim, que nós verificamos hoje nas casas imperiais que restaram no mundo. Não importa muito isso, porque o conjunto de acontecimentos na Rússia, principalmente complicado sobremaneira pelo envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ofereceu todas as circunstâncias que os ativistas comunistas, que bebiam, obviamente, da fonte de Marx e de Engels, utilizassem para mobilizar aqueles que eles tinham de mobilizar para que eles chegassem ao poder. Eles não eram proletários. Lenin não era proletário. Bukharin não era proletário. Stalin, que depois sucedeu com o Grande Terror, não era proletário. Trotsky não era proletário, mas eles sabiam perfeitamente bem que para chegar ao poder, e o projeto deles era do poder, para eles do poder, pelo poder, esse é sempre o verdadeiro projeto revolucionário, eles precisavam cooptar as massas que fariam isso, as massas que exerceriam um determinado tipo de poder, um determinado tipo de pressão para isso. Exatamente o proletariado urbano e o proletariado rural, que eles conseguiram mobilizar com muito mais facilidade, na verdade, o proletariado urbano e as classes armadas também, os membros das Forças Armadas de baixa patente. Com a crise manifesta do czarismo, que já praticamente não tinha apoio em parte alguma do mundo, e o fermento das condições próprias da Rússia, muito bem explorado pela militância, é que se produziu o processo revolucionário que em 1917, na Revolução de outubro de 1917, levou à derrubada do poder do czar Nicolau II, ao assassinato de toda a sua família e à instalação do chamado governo provisório de então. Na formação do governo provisório, isso é muito importante lembrar, porque eu gosto sempre de fazer o paralelo com o nosso Brasil. No Brasil,
essa malta, essa corja, não chegou ao poder pela via revolucionária. Tentaram várias vezes, e tentaram muito especialmente aqui durante o período militar, muito notadamente a partir de 1968, mas não conseguiram chegar ao poder. Chegaram ao poder por outros modos, chegaram ao poder pela revolução cultural, chegaram ao poder pelo critério granchista, pela forma de atuação granchista. Chegaram sim, e ficaram no poder durante largos anos, produzindo toda a desgraceira que nós temos visto, notadamente nos últimos 20 ou 30 anos. Mas lá, com a tomada do poder pela força e a instalação do governo provisório, havia uma situação, formou-se uma situação que eu considero paralela e equivalente à situação que se formou quando os militares abriram mão do poder aqui no nosso país, voluntariamente optando pela retomada daquilo que se convencionou chamar de normalidade democrática e ipso facto entregaram o poder nas mãos daqueles que tinham se preparado para a tomada do poder. Eu costumo lembrar, com muito desgosto, que um dos grandes pontos negativos do período militar foi o fato de não ter permitido a formação de lideranças conservadoras civis. Enquanto isso, a liderança de esquerda se forjava principalmente na clandestinidade, ou na hostilidade do ambiente político, ou principalmente na clandestinidade. E o que acontece numa situação como essa é que quando ocorre a normalização, aqueles que formaram suas lideranças tomam o poder. Foi exatamente o que aconteceu. Em 1917, a situação foi essa revolucionária, mas havia uma maioria dominante no governo provisório e no parlamento que se formou provisoriamente, que não era uma minoria tão radical, tão assassina, tão criminosa quanto a maioria bolchevique. Os bolcheviques eram maioria segmento por segmento. Aliás, daí é que vem a denominação desse bloco bolche, né, que na raiz da palavra significa grande. Eles eram maioria bloco por bloco, mas não eram maioria no conjunto do poder político que se formou com a derrubada do Tsar Nicolau II, com a derrubada da monarquia russa. No entanto, o governo provisório formado sob liderança de Kerensky, que para todos os efeitos analíticos pode ser considerado, digamos assim, aquilo que foram os próceres da liderança PSDBista no país, ou seja, um moderado até certo ponto, alguém que até certo ponto era partidário de um dispositivo de poder social-democrata, nesse contexto que poderia ter permitido uma transição com a derrubada inevitável da monarquia, mesmo porque a chacina da família real já tinha acontecido, mas poderia ter permitido uma transição menos brutal, não aconteceu. Kerensky, por todos os seus atos, por todas as suas fraquezas e por força das suas próprias indecisões, acabou entregando, nós temos que utilizar essa palavra, entregando o poder aos bolcheviques. No paralelo brasileiro, o governo de Fernando Henrique Cardoso foi exatamente isso. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi exatamente a preparação para que chegassem ao poder aquela maioria que se formou, não tanto pela convicção das pessoas, mas pela lavagem cerebral que se fazia nelas, na cabeça delas, no cérebro delas a respeito do período militar, e levando aquilo que Fernando Henrique queria que acontecesse. Um grande líder popular, um líder operário, um líder de massas ao poder. Fernando Henrique foi o Kerensky brasileiro. Kerensky entregou o poder aos bolcheviques, facilitou a tomada do poder pelos bolcheviques, facilitou a que o dispositivo revolucionário fosse dominado pela brutalidade dos bolcheviques, por toda a corja, por toda a canalha bolchevique, com todos os seus degenerados que eram os seus líderes, começando pelo próprio Lenin, Buhari e Stalin e Trotsky e todos aqueles que exerceram poder e exerceram influência de uma maneira ou de outra durante certo tempo, até que fossem inevitavelmente moídos pelo mesmo moedor de cana que acabava atingindo a todos, pela máquina de moer carne que acabava por atingir a todos. Então essa é em grande resumo,
a realidade do que aconteceu no processo revolucionário depois da derrubada da monarquia. E com mais ou menos um ano, o que acabou por acontecer, portanto, foi que os bolcheviques assumiram o poder, e assumiram o poder com toda a sua sede de sangue, com toda a sua sanha homicida, com toda a disposição de eliminar fisicamente os adversários, de eliminar fisicamente qualquer que fosse a oposição possível, incluindo a oposição moderada, portanto, daqueles que foram seus aliados no processo revolucionário, e instalar, para sua conveniência, a ditadura do proletariado e, definitivamente, instaurar o regime do Partido Único, que não podia sofrer oposição, porque simplesmente liquidaria, destruiria qualquer tentativa de oposição. Foi exatamente o que aconteceu e que nós testemunhamos ao longo do tempo, e principalmente no período stalinista até sua derrubada em 1953. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último, que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante, dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Olha, o que acontece no desenrolar da Primeira Guerra Mundial? O czar foi traído por muitos dos seus oficiais que queriam se integrar a Lenin e aos seus auxiliares. A Rússia era uma grande potência, poderia ter até ido para um outro caminho que não fosse a derrota, mas as traições que sempre tentaram subjugar o czar Nicolau Romanov e sua família e todos os seus auxiliares mais próximos, faz com que vamos ver uma tragédia dentro da Rússia,
que começa a ter uma conspiração dos bolcheviques que são financiados por grandes grupos financeiros internacionais, como o banqueiro J.P. Morgan dos Estados Unidos, que faz todo um investimento em favor desta Revolução Russa para que o czar seja derrotado e seja implementado em seu lugar um poder maléfico que leva os bolcheviques ao poder, e nesse desenrolar, várias tragédias depois vão assumir uma questão fora do comum, que é a fome, que assassina na sua inanição mais de 5 milhões de russos que morrem de fome nesses combates contra a presença desses bolcheviques, e também vai capitalizar o próprio assassinato da família real no dia 17 de julho de 1918, quando, de uma maneira traiçoeira e cruel, a família é assassinada num porão de uma casa nos Urais. Господи, прости их, не ведают, что творят. Lenin, Leon Trotsky, Nikolai Bukharin, Stalin e outros líderes bolcheviques praticaram o terror em massa como uma arma necessária antes e durante a ditadura do proletariado e a sua criminosa e famigerada luta de classes. Assim, Lenin descreve: não se pode esconder o fato de que a ditadura implica uma condição tão desagradável para renegados da violência revolucionária de uma classe contra outra. Segundo o doentio e psicopata Lenin, o recurso fundamental do conceito de ditadura do proletariado é a violência revolucionária. Eduard Radzinsky, um famoso escritor russo de livros populares de história, em sua biografia de Joseph Stalin, observou que Stalin escreveu que o terror é a maneira mais rápida de se criar uma nova sociedade. Havia também outros grupos, os socialistas revolucionários, os anarquistas, que não queriam o poder. Eles queriam impor um tipo de uma autogestão se assim chegasse ao poder. Mas em todos eles, os bolcheviques viam todos esses grupos como inimigos. Há uma conspiração mundial contra a presença do czar na Rússia como o grande imperador. Então, grupos financeiros de grande valor impõem grandes investimentos para que eles possam retirar o czar do poder e assumir, para que haja toda uma configuração de destruição das tradições que a Rússia vivia. Pessoas pouco estudiosas ainda não entendem que todos os objetivos por trás, financiando socialistas e guerrilhas ao redor do planeta, tendo se iniciado na Rússia em 1917, são orquestrados por banqueiros metacapitalistas, que desejam destruir os elos saudáveis e competitivos do próprio capitalismo que os elevou ao topo. Derrubar os impérios russo e austro-húngaro eram objetivos destes metacapitalistas, a fim de criarem bancos centrais, controlados por eles mesmos nas nações e repúblicas que surgiriam após essas guerras. Wall Street e a City of London estavam otimistas. Na verdade, todo processo revolucionário acaba levando degenerados ao poder. A história prova isso. Nós devemos nos lembrar que a primeira revolução comunista da história não foi a revolução bolchevique ou a revolução menchevique, que desagou na revolução bolchevique, a revolução russa de 1917 e 18. Não.
A primeira Revolução Comunista foi a Revolução Francesa. E quais foram os personagens que assumiram o poder lá? Os sanguinários, a troika sanguinária, que destruiu a monarquia e que produziu o grande terror, documentado pela história. Não tiveram completo sucesso porque, posteriormente, Napoleão, que era também um componente do processo revolucionário, na verdade, reinstaurou a monarquia. Mas a primeira revolução comunista foi a Revolução Francesa, a famosa Revolução Francesa da liberdade, igualdade e fraternidade. 3 balelinhas que sempre funcionam muito bem para ajudar a tomar o poder em benefício daqueles que sabem manipular as massas, como foram os revolucionários franceses e como foram os revolucionários que derrubaram a monarquia na Rússia e instauraram o regime do grande terror. Toda estrutura de poder desse tipo produz degenerados. Esses indivíduos que chegaram ao poder, Lenin, depois Stalin, juntamente com Trotsky, juntamente com Bukharin e outros, eram todos degenerados, sanguinários, gente sem freio moral algum, que beberam na fonte de 2 grandes ideólogos, Marx e Engels, que com toda a sua apesar de toda a sua formulação de teoria econômica que deu suporte à formação das doutrinas políticas do comunismo e do socialismo, não passavam de parasitas também. Não passavam de parasitas que viviam às custas de outras pessoas, que nunca trabalharam sequer um dia, que não tinham nada de proletários para começar. Os parasitas chegaram ao poder. Os degenerados chegaram ao poder. E o exerceram de uma forma a permanecer no poder. Todos eles eram muito semelhantes em forma de proceder e na sua visão a respeito da necessidade da eliminação moral, da eliminação intelectual, da eliminação física dos seus oponentes. Agora, os conflitos que começaram a surgir daí e que levaram aos expurgos, que acabaram, como eu disse, por mandar a máquina de moer carne, o próprio Bukharin, o próprio Trotsky e outros figurões do regime, são da natureza do regime mesmo. Porque se trata de exercer o poder. E se trata de colocar gente que tem sede de poder. Consequentemente, gente que inevitavelmente entrará em choque para exercer o poder. Lenin foi sempre o líder mais evidente do processo e foi ele que realmente foi a cabeça de proa e a figura representativa do regime que logo se tornou um regime de terror. Morreu precocemente, há aquelas histórias todas, aquelas teses sobre sua provável eliminação por dentro das entranhas do regime, embora isso seja matéria controvertida até hoje, mas ele é sucedido por alguém muito, muito pior do que ele, muito mais capaz das atrocidades que efetivamente cometeu, que foi Stalin. E este, manejando o poder e sendo um manipulador por excelência, o mestre dos manipuladores em relação até os seus pares, começa, evidentemente, a cuidar para que ele não seja apeado do poder. E, aos poucos, vai promovendo um modo de que os possíveis concorrentes caiam em desgraça. Há alguns animais na natureza que eliminam a sua própria prole, especialmente a prole dos machos, para evitar futura concorrência. E é exatamente isso que Stalin fez e fazia muito bem. Quanto a Trotsky, por exemplo, que era um degenerado tão ruim quanto Stalin, como ele cai em desgraça? Bom, primeiro ele cai em desgraça por uma questão ideológica, porque ele não abria mão da tese da revolução permanente. Só que ele se esqueceu que os degenerados, quando chegam ao poder, não querem saber de revolução permanente. De acordo com a tese da revolução permanente, assim que o processo revolucionário é vitorioso, ele promove um novo poder e promove uma nova casta de poder. E essa nova casta de poder tem de ser imediatamente derrubada pela nova onda que vem de baixo.
Essa é a tese da Revolução Permanente. E é claro que ela era perigosa para Lenin, era perigosa para Stalin, era perigosa para Bukharin, era perigosa para todos os que tinham finalmente chegado ao caviar. O que eles queriam era se manter no caviar e na vodka de alto padrão, no luxo, na vida mansa. O que eles queriam era se manter no luxo da nomenclatura, em que efetivamente o regime se manteve e os representantes, os que exerciam esse poder, se mantiveram até a queda definitiva, até o fim da União Soviética. Consequentemente, ele passou a ser um elemento perigoso para aqueles que tinham chegado ao poder, para os seus próprios parceiros, para os seus próprios pares. E, tendo em vista que ele era uma liderança notória, uma liderança altamente expressiva, principalmente porque, se bem se lembram, ele foi o responsável pela organização do Exército Vermelho, na qual, espertamente, ele se valeu dos generais czaristas para compreender os mecanismos militares, para compreender os mecanismos da administração militar, os mecanismos da doutrina militar, e depois, é claro, tratou de fuzilá-los todos, mas ele era aquele que detinha o conhecimento da formação do Exército Vermelho e aquele que detinha a maior influência sobre os novos comandantes do Exército Vermelho. Então ele era, sem dúvida nenhuma, um indivíduo extremamente perigoso pelas suas relações de poder, pelas suas relações de conhecimento, pela sua influência interna e pelo fato de que ele mantinha a tese da Revolução Permanente perigosa para a nova nomenclatura. Então ele cai em desgraça e, para não ser assassinado, foge. Então a União Soviética se exila no México, onde se envolve com muita coisa que não presta, como conta a história, mas onde acaba, sim, por ser alcançado pela longa mão do regime e assassinado por um dos esbirros da ditadura stalinista. E assim a coisa foi funcionando ao longo de todos os expurgos. Os bolcheviques eram um grupo que tinham como base assim da sua ideologia promover uma eugenia contra tudo aquilo que fosse nobreza ou burguesia ou aquilo que eles achavam que era contra a própria ordem deles. Então, muitos atentados ocorreram, né, contra o czar Guilherme III, que era o pai do czar Nicolau Romanov, príncipes da monarquia russa, príncipe Sergei, né? Sergei Romanov e outros mais, porque eles vendo nesses atentados, eles estavam espalhando o terror dentro da Rússia imperial. Então, esse terror abalaria as estruturas da monarquia e causaria pânico numa população que via uma proteção da monarquia aos seus interesses. Muito bem. Ele expulsou Trotsky, assumiu o poder em 1924, Stalin, e ele é que deu os 2 passos à frente, porque o sifilítico tinha morrido. E o que é 2 passos à frente? Estatização total, que a gente ele chamou lá de planos quinquenais. Ele estatizou as galinhas dos colonos russos. O colono não podia matar uma galinha para fazer uma sopa, porque a galinha era do Estado. Então você só pode ter uma ideia de quanta gente esse homem matou. É o Holocausto ucraniano, porque os ucranianos, cristãos fervorosos, se negaram a entregar sua produção, suas galinhas e suas vacas. Ele então cercou a Ucrânia com o Exército Vermelho, retirou todo o alimento da Ucrânia, cercou a Ucrânia e os ucranianos morreram de fome praticando canibalismo. Olha o paraíso na terra aí do seu Marx. Existem cifras de 10 milhões de ucranianos mortos por esse monstro chamado Stalin, no seu socialismo real e total, não é? Que é os planos de 5 anos. Muito bem. Stalin governou a União Soviética de 24 até 53.
O Holodomor, ou o famoso Holocausto Ucraniano, é o nome atribuído à fome de caráter criminoso e genocida, causado pelo ditador sanguinário Joseph Stalin, no comando da União Soviética, que devastou principalmente o território da República Socialista Soviética da Ucrânia durante os anos de 1932 e 1933. Este acontecimento, também conhecido como a Grande Fome da Ucrânia, representou um dos mais trágicos capítulos da história daquele país, devido ao enorme número de pessoas vítimas do bloqueio de alimentos, feito por Stalin e sua rede criminosa de poder totalitário. Falar sobre os genocídios promovidos pelo grande terror de Stalin é algo que exigiria uma obra de 1000 páginas. Em Solzhenitsyn, por exemplo, nós encontramos muita coisa importante para estudar sobre isso. Os massacres, evidentemente, começaram a partir da própria Rússia. Foram os próprios pequenos produtores russos, chamados kulaks, os primeiros a cair na máquina de destruição, na máquina de matança. E depois, aqueles que passaram por um processo em que a fome era tanta que não havia uma batata para comer, gente morta de fome, não. Muitas vezes não havia necessidade alguma de mandar forças armadas até os dentes para destruir alguém que remotamente pudesse parecer não necessariamente oposicionista, mas um revisionista, que, como diziam. Ser um revisionista já era uma falta extremamente grave que justificava a prisão, justificava a deportação, justificava o assassinato sumário, justificava os julgamentos de fachada e a pena de morte, se não a pena de 30, 40 anos ou mais em algum dos recônditos do Gulag. Os massacres foram muitos, eles estão documentados em toda a história, não há necessidade de repeti-los aqui e nem temos tanto tempo para isso. Mas é importante verificar que o regime se volta contra a sua própria gente. E em certas circunstâncias com muito maior facilidade ainda. Porque do Império Czarista resulta, em termos de influência geográfica, resulta em termos de domínio e de poderio militar, o Império, nós podemos usar essa palavra, o Império Bolchevique também. Os países vizinhos da grande Rússia, da gigantesca Rússia, da poderosa Rússia, que estavam sob a influência do poder czarista, continuaram sob a influência do poder bolchevique e da Rússia bolchevique. Aí forma-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em tese, uma união de países iguais, caminhando para a eliminação das fronteiras internacionais, caminhando para a realização para a concretização da aspiração daquilo que chamavam de internacionalismo, eliminação de fronteiras, fraternidade de povos, sem distinção de raças e tudo mais, e acaba se tornando numa estrutura de dominação como foi a União Soviética até o seu final. Era muito mais fácil, portanto, para Stalin massacrar as nacionalidades, portanto, que não tinham tanto poder e que não eram Rússias propriamente ditas, sempre foram satélites do Império Czarista ou do Império Soviético posteriormente. Isso que se verificou não só pelos mecanismos de fome, como pelos mecanismos de destruição militar também, durante todo o período stalinista até a sua suposta extinção por um poder mais moderado que chegou ao poder em 1953 com o Nikita Khrushchev, outro espertíssimo dono do regime que, no entanto, utilizou de modos muito mais suaves para exercer o poder, embora mantivesse a estrutura de poder total e passasse a utilizar métodos mais, digamos assim, sofisticados para o controle das mentes e para o controle até físico dos cidadãos, como, por exemplo, um pouco mais tarde, a internação forçada em hospitais psiquiátricos, que foi também denunciada por Solzhenitsyn e outros que foram apanhados pela máquina repressiva do poder soviético. O que é a União Soviética? Não era a Revolução Russa? Lenin tira a Rússia da guerra,
assassina a família real, a família imperial, lá naquela casa Ipatiev. Um crime hediondo, o primeiro crime hediondo mundial foi o massacre da família imperial russa, mostrando para o exército branco que não haveria volta. O Czarevich, o pequeno Alexei, foi morto, foi espancado, não é? Toda a família, junto com a camareira e o médico particular da família, foram fuzilados de uma maneira monstruosa. Seus dedos foram cortados, foi jogado ácido no rosto e foram enterrados clandestinamente numa mina abandonada no interior da Sibéria. E jamais se soube, não é, do fim da família imperial. Lançaram rumores que eles tinham sido fugitivos, conseguiram fugir para o exterior. Então assim, veja só a perversidade, não é? Assim os seus súditos ainda fiéis guardaram a esperança de que um dia o czar voltaria, os seus herdeiros ao poder. Mas não, eles já estavam massacrados. Seus restos só foram encontrados em 1991, quando foram exumados e sepultados com honras, não é? Muito bem. Lenin, então, sai da guerra, Tratado de Brest-Litovsk, massacra a família imperial. E depois que ele venceu uma parte da guerra civil, ele invadiu de volta aquelas terras que ele tinha dado no Tratado de Brest-Litovsk, criando então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticas por quê? Cada mini país desse aí, não é? Ucrânia, Moldávia, Lituânia, seria governado por um soviético, por um comitê de trabalhadores que nunca trabalharam. Então ele entregou, ao morrer, para o Stalin, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi desmontada por ação do Gorbachev em 1991, com a famosa Glasnost, que foi o que? A redemocratização. Moscou falou assim para as outras 14 repúblicas: vocês estão livres. Então desmontou-se a União Soviética e fundaram-se então 15 países do desmonte da União Soviética. Portanto, a União Soviética é um estado artificial onde se praticavam 270 idiomas. Quer mais artificial que isso? E aí então surgiu Rússia e mais 14 vizinhos. Esse foi o desmonte da União Soviética. A morte de Lenin vai fazer com que haja uma disputa de poder entre Trotsky e Stalin, ou seja, dois bandidos que querem o poder para continuar massacrando a população dita socialista soviética. Já ocorreu então, durante a Guerra Civil, através da imposição da fome, 5 milhões de russos. Stalin ganha a batalha política e militar contra Trotsky, que o acaba exilando primeiramente na Turquia e depois fazendo com que ele venha a se exilar no México. Stalin se torna o todo-poderoso homem desta União Soviética em formação. Na atual situação de começo do século XXI, aqui no Ocidente, já deve ter ouvido falar de um senhor chamado George Soros, né? Um mega capitalista especulador internacional de bolsas de valores, para quem o criminoso Fernando Henrique Cardoso doou a Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce, que era de nós brasileiros, foi doada pelo presidente Fernando Henrique para esse senhor chamado George Soros, que é seu proprietário, e nada mais, nada menos do que o maior traficante de drogas do planeta. Esse senhor George Soros, ele financia todos os movimentos de esquerda aqui do Ocidente. Movimentos de esquerda financiados por um mega capitalista. Professor Wander, o senhor está com as faculdades mentais em ordem? Vamos lá para a Revolução Russa. Lenin foi financiado por Armand Hammer, que era o George Soros da época. Um mega capitalista banqueiro americano. Aí você diz, mas por aí, eu não estou entendendo. O marxismo não é anticapitalista, não é contra o capitalismo. Você já ouviu falar daquela velha teoria humana do juntos teremos todos? É mais ou menos assim. Armand Hammer financia a Revolução Russa, certo?
Ele é um mega capitalista americano. Ele não tem uma propriedade na Rússia. Lenin mata os proprietários de fazendas e empresas russos. E passa essas propriedades, essas empresas, essas fazendas para Armand Hammer. E escreve na porta, estatal. Mas não são estatais. Pertencem a Armand Hammer, que vai ganhar muito dinheiro escravizando o povo russo, que acha que é o proprietário da fábrica e da fazenda. É assim que funciona essa perversidão, essa desgraça humana que nós sonhamos um dia em extirpá-la do planeta. Percebeu agora porque quando cai o socialismo na Rússia, surgem milionários da noite para o dia? Percebeu agora? Aconteceu mesmo na China. Depois da morte de Mao Tse Tung, hoje você tem, depois de apenas 30 anos, milionários chineses. Como milionários? De onde um chinês ia ter dinheiro para comprar uma empresa privatizada? Assim enganam a humanidade. Falar sobre o financiamento da Revolução Bolchevique e chegar ao ponto de entender que as pessoas com certo espanto tratem dessa realidade, é possível também fazendo-se um paralelo com a atualidade. O que nós temos na atualidade? Nós temos grandes financistas por trás da Revolução Cultural. Grandes financistas. George Soros. Aqui no Brasil nós temos pessoas muito poderosas e muito dinheiro, como Jorge Paulo Lemann, por exemplo, que na verdade é um representante do dispositivo Soros. Grandes fortunas, miliardários, que financiam a Revolução Cultural e que, portanto, financiam a estrutura de poder esquerdista que promove a Revolução Cultural para destruir os fundamentos da sociedade, para destruir os fundamentos da família e chegar ao poder. Chegar ao poder não pela força das armas, mas por métodos muito mais suaves e muito mais espertos no projeto granchista e no projeto que procura, desde cedo, desde os bancos escolares, realizar a lavagem cerebral nas crianças com teses relacionadas, por exemplo, com ideologia de gênero, relacionadas, por exemplo, com a destruição da autoridade paterna, relacionadas com a destruição da autoridade dos professores. Grandes financistas por trás disso. Então, por que deveríamos nos surpreender de verificar, e isso é um fato histórico devidamente examinado, que certos financistas poderosos estivessem por trás da tomada de poder bolchevique de então. Se nós examinarmos o que acontece hoje com a China, nós vamos também poder entender um pouco melhor. Como é que funciona o poder na China? Ele funciona com dois ramos de atuação bem distintos. O fechamento completo do poder político, um poder político monolítico em mãos do Partido Único, que é o Partido Comunista Chinês, fechamento completo, falta de oportunidade de debate, falta de oposição, impedimento de oposição, impedimento de livre pensar em matéria política, imposição pela força, pelas prisões, do silêncio, aqueles que tentam pensar por si sós, no entanto, convivendo ao mesmo tempo com um regime de abertura econômica. Hoje, estão na China algumas das maiores fortunas individuais do planeta. Sem falar que ainda subsiste, principalmente em Hong Kong, um tipo de governo e de economia paralela àquele que existe na China, com uma abertura muito mais ocidentalizada, com bolsas de valores extremamente poderosas. Sem falar na Bolsa de Xangai, que não é Hong Kong, mas que movimenta alguns dos maiores capitais, algumas das maiores forças econômicas do mundo. Então, utilizar a abertura econômica, utilizar critérios de capitalismo na economia, ao mesmo tempo que mantém o regime brutal e fechado, ao mesmo tempo que mantém o regime da dominação absoluta, sofisticado ao extremo pelos comunistas chineses.
sofisticado ao extremo pelos comunistas chineses, que permitem a existência de fortunas, que atuam com empresas de fachada, capitalistas, na verdade, controladas pelo Estado chinês, no mundo inteiro, e vão abocanhando cada vez mais partes da economia de todos os países. O Brasil não é exceção, e cada vez será menos exceção. Nós podemos verificar isso com grande facilidade. Cada vez maior a influência do capital chinês, na verdade, dominado pelo estatismo, mas baseado em figuras aparentemente capitalistas e convivendo com essas grandes fortunas. O caso é que determinados financistas sabem muito bem que é perfeitamente possível manter uma estrutura de poder fechado em seu próprio benefício e em benefício de um tipo de emprego de capital. E é um fato que muitos financistas em todas as épocas não se furtaram a financiar projetos que aparentemente seriam projetos contrários ao capital. Se examinar a teoria marxista de modo purista, digamos assim, poderia chegar à conclusão de que existe um antagonismo inevitável, um antagonismo irreparável entre o capital e o trabalho, entre os donos do capital e o proletariado. A sofisticação desses que financiaram o projeto bolchevique na Rússia e depois na União Soviética estava exatamente no fato de que, percebendo a realidade de que o processo revolucionário inevitavelmente estava fadado à vitória, tinham de manter um dispositivo em que o seu capital fosse beneficiado, mesmo que o regime político fosse fechado. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu, produzindo grandes frutos, especialmente porque havia aliança por trás das cortinas, por trás do palco, entre os verdadeiros donos do poder, entre a nomenclatura e o capital. Claro que aqueles que tinham que obedecer às ordens do regime não tinham acesso às benesses. Nunca tiveram. Sempre passaram fome, sempre estiveram à beira da inanição em todo o período do poder, leninista, depois do poder stalinista e depois do poder mais soft que foi inaugurado por Khrushchev em 1953. Mas os beneficiários verdadeiros disso, os donos do poder, sempre estiveram de mãos dadas com o capital. Ora, a natureza do capital, evidentemente, é a sua remuneração, claro. Isso é próprio das coisas. E é o capital que promove, como nós sabemos, o desenvolvimento. É o capital que promove, como nós sabemos, a distribuição de riquezas. É o capital que, como nós sabemos, que promove o crescimento e o desenvolvimento do mundo. Mas o capital, obviamente, se defende. O capital procura se remunerar. Então, essa aliança entre o capital e aquilo que, de modo paradoxal ou aparentemente paradoxal, com poder político fechado, que deveriam ser antíteses, é algo bastante compreensível que funcionou muito bem na estrutura de financiamento da tomada de poder bolchevique, funcionou muito bem na permanência do poder bolchevique, até a queda da União Soviética, e continua a funcionar muito bem no projeto de revolução cultural que é financiado por essas grandes fortunas.
Historiadores e parlamentares saudaram os 100 anos da Revolução Russa nesta terça-feira em uma sessão solene do plenário da Câmara. Estudiosos da história lembraram que a Revolução Russa resultou em ganhos sociais importantes para os operários e camponeses da antiga União Soviética, marcada então pela pobreza e o analfabetismo. Parlamentares registraram que foi graças à mobilização popular que o conjunto de forças políticas de oposição conseguiu depor o czar Nicolau II e tomar o governo em março de 1917. A historiadora e neta de Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista do Brasil, falou de Alexandra Kollontai, uma das lideranças da Revolução Russa, ao lado de Vladimir Lenin e outros socialistas, que contribuíram para a conquista de muitos direitos inéditos naquela época. Alexandra Kollontai, em polêmica com as feministas burguesas da época, com as sufragistas que nós tanto conhecemos, ela falou o seguinte: o que é mesmo a emancipação da mulher? Emancipação da mulher é a mulher burguesa que tem dinheiro para oprimir outra mulher para cuidar do filho dela? Ou a emancipação da mulher é termos lavanderias públicas, restaurantes públicos, termos creches públicas, escolas públicas? A emancipação da mulher passa pela adoção da infância como um cuidado do Estado. A Revolução Russa é possivelmente a maior revolução da história, ela só é comparável com a Revolução Francesa. A sua importância foi decisiva, atravessou continentes, oceanos, transformou o mundo. Sem ela é impossível entender a redução da jornada de trabalho do século XX, é impossível entender legislações que garantem o salário mínimo, é impossível entender o direito à organização sindical livre dos trabalhadores, é impossível compreender a luta das mulheres pelo reconhecimento de seus direitos mais fundamentais, a começar pelo próprio direito ao voto. Parlamentares lembraram que a Revolução Russa serviu de inspiração para conquistas sociais em vários países ao longo desses 100 anos. O acontecimento também inspira a defesa da democracia e da justiça social e vale para a atualidade, na opinião dos deputados. Se deu na Rússia, com 85% da população à época analfabeta. Se deu na Rússia para mostrar que era possível esta construção, que era possível construir uma sociedade onde ninguém tivesse que viver a dor da fome, que ninguém tivesse que viver a dor da exclusão da educação. Foi através da saúde e educação que se transformou, mesmo com as condições de uma baixa realidade econômica, foi possível fazer feitos extraordinários na saúde e educação e dizer que está presente, mais do que nunca, a bandeira da soberania, da paz, da afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento. Celebrar o centenário da Revolução Russa é exatamente isso. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente
em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.
Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.